Engravidei jogando roleta russa. Gente, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever, porque esse caso aqui, eu não sei nem o que comentar sobre o que vai acontecer, mas a gente vai seguir, acho que vai ser mais uma fofoca, que a gente vai só ouvir, ficar em choque e seguir a vida. Pra vocês verem, um jogo que antes era usado pra poder substituir CPF, ou até mesmo reduzir CPF no mundo, agora tá sendo usado pra gerar CPF. Olha que loucura, vamos lá. E aí todo mundo na sala começou a praticar bullying para ela, e tinha todas as questões, os pais não queriam que ela perdesse o ano por causa da gravidez, enfim. E aí eu fiquei dando suporte emocional para a menina durante o tempo, enfim. E aí eu perguntei para ela, falei, filha, você namora com a pessoa que você engravidou? Não sei. Professora, para falar a verdade, eu não sei nem de quem eu engravidei. Então assim, vamos lá, já era um caso onde a menina já estava grávida, ela já estava sofrendo bullying, e se eu não me engano, gente, eu acho que tem 13 anos, tá? E daí, gente... E daí ela tava sofrendo esse bullying, foram dar um suporte, e daí ela começou a puxar assunto, tá? Caraca. Falei, como assim? Anos. Falei, como assim, minha filha, você não sabe de quem você engravidou? Ué, professor, lá é porque a gente fez uma festa, e a gente sempre faz festa. E tô falando de uma escola de uma mensalidade de R$2.000, então você imagina o nível financeiro das pessoas. A gente sempre faz festa, e às vezes na festa rola uma roleta russa. Você sabe o que é roleta russa? Sim, essa parece mais louca ainda. Os meninos se sentam em várias cadeiras, se excitam, ficam com ereção e as meninas passam sentando. Meu Deus, é o fim dos tempos, bem que o povo da igreja fala. Meu Deus, não é possível, gente. Não é possível, não é possível, não é possível, Deus. É o fim do mundo. E eu engravidei numa roleta russa, então eu não sei de quem. Falei, nessa festa só você fez isso? Não, professora, todo mundo que tava lá, né? Gente, só piora, meu Deus! E aí, gente, já sabe como é que é a internet como um todo, né? E influencers de opinião vieram falar sobre. Porém, tem um vídeo que eu quero muito ver, porque postaram no Twitter assim. A menina que engravidou na roleta russa fazendo chá revelação pra saber quem é o pai, vai ser bem assim. Meu Deus, agora que eu fui entender! Gente, não é possível! Meu Deus, que maldito! Pra quem não prestou atenção, cada um tá com camisa de uma cor. Tem o de branco, o de verde, o vermelho, o amarelo e o azul, né? E ela ali de branco. E eu achei a revelação do pai. Meu Deus, gente, que horrível. Eu pensei que ia ser qualquer outra coisa. Come forró e de mantelo, eu e você dançando a noite toda. Eu perdidinho no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais, amar você, você me ama comigo. Gente, eu tô em pânico. Eu tô muito em choque. E vamos ver aqui a opinião, né, da mais polêmica que nós temos atualmente, que é a Isabela, né? E, gente, eu ainda tô em choque com o vídeo, tá? E foi contar para a professora que engravidou. Olha, professora, estou grávida, não há brincadeirinha. E isso a professora falando que era uma escola boa, uma escola de uma mensalidade de mais de R$2.000, uma coisa mais assim, né? É a questão do limite. Aí, beleza, chegou na professora e falou para a professora que estava grávida, não sabia de quem. A professora a questionou. Minha filha, mas como que você não sabe de quem? O que que houve? Então, professora, nós, quando estamos sem ter o que fazer, minha mãe fala isso, é o tempo. O tempo, gente, é uma coisa que mal usada, é uma desgraça. Por isso que a minha mãe sempre arrumava alguma coisa. Quando a gente está com um tempinho livre, nós realizamos uma brincadeira chamada pica russa, russa de pica, pica de brincadeira, brincadeira de roleta, roleta de pica. Os meninos sentam com os seus órgãos sexuais daquele jeitão e a gente vai... Cara, eu tô rindo de nervoso, eu não tô achando a mínima graça disso. A minha vontade é meter. E a gente vai sentando. Tuque igual um coelhinho da Páscoa. A gente vai sentando em cada um ali, brincando de roleta. E assim, gente, dessa maneira, eu sei que tem todo esse acontecimento e tal, mas é aquilo. Tem grandíssimas chances ela seguir com essa gravidez. Porque se já era uma escola que o orçamento é alto, provavelmente ela vai ter filho de desses meninos aí que tem uma boa condição financeira. E a gente sabe que rico, quando tem a oportunidade de juntar outro rico, eles agarram com a maior força do mundo, né? Então, assim, a grande possibilidade de ela seguir com essa gravidez e logo, logo tá casada.
tá? Ah, Luíde, eu não sei a idade, gente. Alegadamente falaram que era 13, mas eu não sei, tá? Ah, independente da idade, o quê? Ela vai estar tendo a criança e vai estar casada, viu? Meu Deus. Eu não tenho palavras pra descrever o meu sentimento. Eu não tenho palavras pra falar o que eu senti com essa professora contando essa história. Para além de tudo, ainda tem que lidar com esse tipo de coisa das crianças brincando de roleta de russa, de pica, de roleta de pica. Com 13 anos de idade. Até a câmera ficou tão em choque que desconectou. Gente, deixa eu focar aqui de novo. Gente, 13 anos. É o que eu te falo. É o que eu te falo. Se com 10... Deixa eu ficar... E uma coisa aqui que eu fiquei pensando, né? Para estar com essa facilidade toda de estar sentando assim... Aí é o que eu te falo, se a mãe pega, faz um negócio, traumatiza a menina. Gente, ter trauma de brincar com 13 anos. Tem que ter. Esse trauma, amor. Esse trauma tem... Olha, é isso que eu falo pra você. Bota. Cara, eu acho assim que tem que mostrar. É porque assim, gente, internet tá aí, se você não falar, não sentar e conversar com seu filho, ele vai descobrir. Ponto, tá? Então eu acho que tem que conscientizar da maneira que é a vida real. Igual teve recentemente aí, que o Eliezer traumatizou a filha porque colocou pra assistir Rei Leão. E Rei Leão vai falar sobre luto, vai falar sobre morte, vai falar sobre... Isso não é traumatizar. Enfim, então eu acho que faz sentido assim falar, existe o ato, né? As pessoas, elas vão saber, perguntar, enfim. Se tem acesso à internet, ela vai saber. Mesmo tendo acesso à internet, tendo acesso a pessoas que têm internet, elas vão saber do mesmo jeito. Então, colocar a vida real, é um ato X, acontece isso. E daí começar a mostrar, acho que trazer essa consciência logo cedo, amor. Se você já sabe o que é, se você já tem interesse de fazer, você tem que ter a consciência das consequências da situação, do ato, né, como um todo. Porque, gente, pelo amor de Deus. Por isso que quando falam de educação sexual na escola, as pessoas acham que vai entrar uma dominatrix na sala e ensinar todo mundo a transar loucamente assim. Não é assim que acontece. Por isso que precisa de educação sexual. Olha isso. E daí ela veio se pronunciar, né? Enfim, a professora. Nos últimos dias, um vídeo meu está rodando bastante. Por aqui, pela rede social vizinha e pela internet inteira. Nele, eu contei uma história real que eu vivi, quando eu prestava apoio emocional numa escola. Para quem ainda não me conhece, eu sou Andréia Vermont, sou psicanalista e doutora em neurociências. E trabalho como psicanalista, como palestrante e como pesquisadora há mais de 15 anos. No vídeo, uma aluna me procurou para falar de um jogo esse chamado Roleta Russa. Mas não é aquele roleta russa com arma de fogo que talvez você conheça, não. Essa era uma versão mais moderna, perigosa e extremamente preocupante. Um tipo de brincadeira sexual entre adolescentes, sem proteção, sem diálogo e sem noção do que isso realmente significa. Uma das meninas que participou e que veio até mim me procurar, lembrando que essa história já tem alguns anos, acabou engravidando. E o mais chocante para mim não foi a gravidez em si, mas o jeito como ela falou disso. Como se fosse um acidente qualquer, alguma coisa corriqueira, mas não era. Aquilo, para mim, soou como um sinal, como um grito, como um sintoma de algo muito maior, de uma geração que está crescendo sem estrutura emocional, sem noção de causa e consequência, e sem adultos realmente presentes, e muitas vezes sem nem saber o próprio valor. E olha que eu não estou aqui para apontar o dedo de forma alguma. Estou aqui para a gente pensar, para a gente levantar o diálogo. Por que esse tipo de coisa acontece? Porque, gente, isso não nasce do nada, isso nasce do silêncio, isso nasce da falta de escuta. É uma coisa que, gente, vai lá se saber há quanto tempo que isso ocorre. Como que isso ocorre? Se tem até mesmo um adulto, um pai ou uma mãe que sabe disso e deixa. Porque, gente, como assim gente de 13, 14, 15 anos fazendo festa? Como assim, gente? Reunindo o pessoal fazendo festa? Aonde que essas festas? Quem tá cedendo isso? Essa criança não tem esse dinheiro, não. Gente, pelo amor de Deus. Isso nasce da falta de orientação, da ausência de conversas sérias sobre o corpo, respeito, cuidado, limites, afeto, proximidade. Educar vai muito além de dar comida e cobrar nota. Educar é estar juntos, é saber dizer não, com firmeza e com amor. É ensinar que o corpo importa, que o outro importa e que a vida não é descartável. Se você é pai, mãe, professor, profissional de saúde, esse recado também é para você. Porque quando a gente se ausenta, o mundo dá conta de educar por nós. E nem sempre o mundo educa da melhor forma. Se esse assunto te tocou, me acompanha por aqui. Eu falo muito sobre isso e sobre vários temas de saúde mental, com um único e
pleno objetivo: desenvolver emocionalmente pessoas para que tenham uma vida com mais qualidade, com mais propósito e com mais lucidez. Gente, mas é complicada a vida, viu, galera? Eu não sei como reagir. Obviamente que a gente não tem um respaldo, um resultado do que realmente aconteceu, como foi a reação dos responsáveis e tal. Por isso, vamos ver o vídeo aqui da Diva, que acho que ela traz alguns pontos que eu vou complementar, obviamente. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Conversem com os seus filhos. Ela já tinha comentado a história, tá certinho, e agora ela tá falando sobre, né? Tenha um diálogo aberto, tenha um diálogo franco, acolhedor, tirem suas dúvidas, tragam o máximo de informações possível. Ah, mas eles já devem saber das coisas, porque eles vivem o dia inteiro aí no celular, tem um monte de site explicando tudo, só faz quem quer. Gente, o adolescente, a cabecinha dele ainda tá em formação. Ele precisa ter um freio. É isso, sim. Por mais que ele vá descobrir na internet de uma maneira ou outra, ele precisa ter um adulto mais responsável para falar: beleza, isso existe, isso acontece, mas ter esses pontos aqui que você não viu, ó, entendeu? E trazer. Porque você acha mesmo, gente, que o pessoal vai lá pesquisar doenças sexualmente transmissíveis? Não vai, gente. Então, o pessoal não vai atrás da consequência. Eles vão só do que no imaginário é bom. Então, eles precisam, de fato, de um direcionamento. Isso precisa ser falado. Isso vem muito em conjunto com a onda de grandes conservadores, aí, mirins crescendo, né? E vindo nessa casta como um todo, que é muito conservadora, que não fala de nada, que não cita nada, que, sei lá, tá pensando em se converter com 12 anos. Isso em si difere de religião. Isso é um ato existente que as pessoas vão fazer ponto, sabe? E quando você não fala sobre o sexo, eu acho que a gente chegou no momento, talvez, onde a gente falou tanto que meio que deu uns pezinhos pra trás, voltou um pouquinho, sabe? Mas ainda assim, eu acho que tem que falar até ser uma coisa, tipo, sei lá, um assunto, um bom dia, sabe? Pra ter isso na consciência das pessoas, pra elas falarem com muita tranquilidade. Porque elas falam de um jeito como se fosse, meu Deus, o maior segredo do mundo, o maior acontecimento, nossa, que dor. E não é. É uma coisa muito simples de ser falada, de ser conversada. E o pessoal traz esse assunto como se fosse extremamente proibido, sabe? Igual geralmente as pessoas têm aquela repulsa de falar não. Quando você ouve um não, meu Deus, o mundo acabou pra essa pessoa. Destruiu, sabe? A gente tem que normalizar essas coisas, normalizar esses diálogos. Obviamente que eu acho que tem idades, tem formas de como ser falada, mas o diálogo como um todo, até mesmo entre os adultos, tem que ser conversado, gente. Tem que ser normalizado. Porque senão fica aí à mercê da internet. E a gente sabe muito bem como é que é a internet. E precisa ter pessoas que o direcionem. Vocês ficam deixando solto, eles fazem o que querem. E com isso acabam se perdendo, sabe? O pior de tudo não é nem a gravidez. Embora a gravidez seja traumática. Uma menina de 13 anos grávida. Essa gravidez já mudou completamente a vida dessa menina. Mas fazer o quê? Engravidou, cria. O pior é o risco de uma doença. Imagina pegar uma doença. Sabe? Se contaminar. Uma doença incurável, ficar ali por conta de uma brincadeira. Cara, uma brincadeira, não, sabe? A gente não tá nem falando de uma relação onde teve afeto, onde teve algum momento de carinho, onde teve algum tipo de entrega. Embora, na minha cabeça, adolescente não tem que namorar pra fazer os negócios, não. Isso aí tem que deixar pra fazer quando tiver mais idade. Mas a gente sabe que eles fazem, né, gente? A gente sabe que eles arrumam um jeitinho de fazer. Não vamos também ser hipócritas e dizer que os adolescentes são tudo inocente, tudo santinho. Mas que tivesse pelo menos um sentimento, nem que fosse na hora, nem que fosse no momento. Eu era apaixonado pelo meu namorado, a gente quando viu já foi, eu me entreguei e tal. Não teve sentimento. Ela foi sentando em todo mundo, passou. Gente, pelo amor de Deus, é o fim dos tempos! Cara, eu não consigo imaginar isso nem pra uma mulher adulta. Quem dirá pra uma adolescente? Imagina como tá a cabecinha dela, como ela está por dentro. Veio sentando, sabe? Porque aquilo, novamente, não é discutido a consequência dos atos, galera. Vamos pensar que essa não é a primeira festa que isso acontece, tá bom? Não é a primeira festa. E, ao menos, gente, é que eu fico um pouco chocado que isso é muito uma cultura hétero, do pessoal não usar proteção. Gente, vamos estar se protegendo? Não, porque não engravida. Não estou falando só de gravidez, não. Estou falando de você pegar uma doença, pegar uma coisa que vai mudar a sua vida pro resto da sua vida inteira. Você vai ter que criar uma rotina em volta de uma doença que você pegou porque você só não encapou, entendeu? Então, assim, tanto pra homem quanto pra mulher também. Que tem umas ideias aí que o pessoal acha que só homem que faz. Não, gente, homem também pega.
tá? Então assim, vamos tomar muito cuidado, vamos estar ali se conscientizando, vamos estar ali colocando uma capa e seguir a vida, porque isso infelizmente, é muito cultura hétero. O pessoal não se protege. Isso desperta tantas coisas ruins na cabeça da gente, porque a primeira coisa que vem é aquele senso de proteção, de proteger uma menina dessas, um menino desses, de estar fazendo esse tipo de coisa. Adolescente não pode ser deixado sozinho, porque não dá o que presta. E eu vou continuar dizendo, o adolescente não tem que ter privacidade. Ah, privacidade do meu filho. Não. Vai lá, fuça o celular do seu filho, da sua filha, vê com quem tá falando, o que tá armando. Dá umas incertas no lugar onde a sua filha tá. Aqui eu tenho pontos e ressalvas, tá? Eu acho muito melhor você criar uma relação de confiança, onde se acontecer alguma coisa a sua filha vai te falar, do que você invadir a privacidade. Tudo bem que tem toda aquela consciência, a criança não tem privacidade, até porque casos e casos acontecem, mas é muito mais lucrativo você realmente manter ali o contato, você ter quase que essa amizade, sabe? Mostrar pra criança, pro adolescente, que você, independentemente da situação, ainda assim é um porto seguro e ela vai te falar tudo de forma muito tranquila, gente. Onde o seu filho tá se metendo, tenta saber porque ele tá chegando tarde em casa, o que ele ficou fazendo. Aí realmente tem que, né, uma localização. Você precisa se inteirar da vida dos seus filhos, da rotina dos seus filhos, antes que seja tarde demais. Parar de acompanhar filhas de Virgínia e focar no seu filho, na sua criança aí, gente. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara e olhar pelas crianças? Mas é aquilo, mais uma fofoca que a gente fica em choque, porque eu não sei o que falar, meu Deus do céu.